Mega igrejas, templos gigantescos, milhares de membros, estruturas que mais parecem empresas do que casas de oração. Será que essas igrejas realmente estão comprometidas em glorificar a Deus ou se perderam em meio à grandiosidade? No vídeo de hoje, como prometido, vou aprofundar o meu problema com as mega igrejas. Quero deixar claro que meu objetivo aqui não era impor uma verdade absoluta, mas sim eu quero expor a minha opinião e provocar uma reflexão. E se você tem ou já teve dúvidas sobre esse tema, eu te convido a ficar até o final, porque essa conversa pode abrir os seus olhos. Vamos começar pelo básico. Confiança. Você confiaria em um médico que nunca te atende ou em um líder que nunca te dá explicações? Por que então aceitaríamos isso em uma igreja? Transparência é um pilar fundamental para qualquer comunidade cristã. Afinal, como você pode saber se o pastor que está no púlpito é alguém verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo ou se ele está mais preocupado com a próxima aquisição de luxo? Sem uma transparência nas finanças, ficamos à mercê de líderes cujas intenções podem ser questionáveis. E sinceramente, como você pode discernir isso em uma igreja onde há milhares de pessoas e você está no 100º banco, mal conseguindo ouvir a voz do pregador, onde o pastor, após pregar, sai rapidamente pelos fundos dirigindo seu carro de luxo? Jesus nos ensinou que pastores precisam estar próximos às suas ovelhas, mas em mega igrejas, essa proximidade parece impossível. Sem um acesso à liderança, como podemos confiar verdadeiramente? Já parou para pensar em como Jesus lidava com multidões? Ele alimentava e curava, mas sempre reservava um tempo para o individual. E isso ainda acontece nas mega igrejas? Aqui está algo que vai direto ao coração do problema: o cuidado pastoral. O pastor não é apenas um pregador, ele é um guia espiritual, alguém chamado a caminhar junto com as ovelhas. Mas como isso pode acontecer em uma igreja com 2.000, 5.000 ou até 10.000 membros? E mesmo que haja uma equipe pastoral, a matemática não fecha. Quantos minutos por semana seriam necessários para que cada membro recebesse atenção real? E não dá. Infelizmente, o que vemos é uma terceirização desse cuidado. Líderes de célula, coordenadores, diáconos, mas onde está o pastor? Pense comigo. Você confiaria o cuidado da sua alma a alguém que nem sabe o seu nome? Essa é a realidade para muitos membros dessas igrejas gigantescas. E esse distanciamento não é só logístico, ele é espiritual. Em Mateus 16,6, Jesus nos adverte sobre a gravidade de fazer tropeçar aqueles que creem nele. Sem acompanhamento, sem discipulado, sem cuidado individual. Como um pastor pode evitar que suas ovelhas tropecem? Se eu mostrasse a você a foto do interior de algumas dessas igrejas, você saberia me dizer se é uma igreja, uma casa de shows ou uma empresa? Essa é a realidade que temos hoje. Muitas dessas igrejas adotaram uma estética corporativa. Cafés luxuosos dentro do templo, estruturas milionárias, logotipos que mais parecem marcas de produto. Isso tudo nos leva ao problema mais profundo: a comercialização da fé. Eu mesmo já tive a experiência de passar na frente de uma igreja que nem tem o nome igreja nela, muito menos alguma alegoria a isso. Era apenas uma sigla, e se eu não soubesse que ali era uma igreja, eu nunca imaginaria que seria. Para mim, parecia mais um galpão de eventos do que realmente uma igreja. E lembre-se da passagem em que Jesus expulsou os mercadores do templo. Ele foi enfático ao dizer que a casa de Deus deveria ser uma casa de oração. E hoje, muitos templos se tornaram o centro de conveniência, onde a palavra de Deus compete com o aroma do café e a experiência instagramável. Já pensou no impacto disso sobre os descrentes? Um conhecido meu, que não é cristão, me disse: por que eu iria em uma igreja se parece mais com uma balada? Essa frase é um alerta. Que mensagem estamos passando? E aqui chegamos ao ponto mais crítico. O que é pregado em muitas dessas mega igrejas? Será que é o verdadeiro evangelho?
ou apenas o que é mais atrativo para as massas. A verdade é que, em muitos casos, o evangelho de arrependimento e transformação é deixado de lado. Em vez disso, o foco está em mensagens de prosperidade, vitórias terrenas e autoajuda. O que não é ruim. Em outro núcleo, essa mensagem realmente ajuda as pessoas, mas não no púlpito, pois ele deveria ser o lugar da palavra de Deus e não pode se tornar o palco para discursos motivacionais. E Deus realmente nos chamou para uma vida de conforto terreno, ou Ele nos chamou para carregarmos nossa cruz e seguirmos a Cristo? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. E é claro, nem todas as mega igrejas seguem esse padrão. Existem sim exceções, mas são raras. O que Deus deseja não são luzes piscando, nem músicas que lembram boates. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas tá bom. Até agora eu só propus problemas e não apresentei nenhuma solução. Então vamos a elas. O que podemos fazer diante dessa realidade? A primeira opção é limitar o número de membros. Se essas grandes igrejas estiverem vinculadas a grandes convenções, como um exemplo da Convenção Batista do Brasil, poderia haver sim uma limitação no tamanho de cada congregação, incentivando a formação de novas igrejas menores. Isso facilitaria o cuidado pastoral e a proximidade entre os membros. E a segunda opção é reavaliar nossa posição. Se você está em uma igreja assim e sente que algo está errado, reflita. Questione. Será que é essa a comunidade onde Deus quer que você esteja? Talvez a resposta seja procurar uma igreja menor, mais comprometida com o evangelho e menos preocupada com grandiosidade. Isso não se aplica só a grandes igrejas. A qualquer tipo de igreja em que você sente que o evangelho não está sendo pregado, o que eu lhe indico é de fato procurar uma melhor, em que você filtre e encontre uma igreja que realmente pega aquilo que está na Bíblia. E lembre-se, a verdadeira igreja não é feita de estruturas ou luzes, mas de pessoas que vivem e pregam a verdade de Cristo. Enfim, eu sei que esse tema é sensível e polêmico. Eu não estou aqui para atacar igrejas ou pastores, mas para provocar uma reflexão. E claro, dar minha opinião. Será que estamos realmente vivendo o evangelho da forma em que Jesus nos ensinou? E bom, se você chegou até aqui, eu peço que você deixe sua opinião nos comentários, para que possamos discutir sobre esse assunto. Caso você concorde, ou até mesmo discorde do que eu falei, pode deixar aqui nos comentários. É sempre bom ter pontos de vista diferentes. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.